terça-feira, em sessão extraordinária, foi aprovada a mensagem do governo que autoriza a contratação de empréstimo até o valor de 3 bilhões e 50 milhões de reais, com garantia da União. Os recursos serão utilizados para financiar despesas dos leilões de pagamento previstos no Plano de Recuperação Fiscal. Será aplicado o critério de leilões reversos, ou seja, os fornecedores que oferecerem o maior desconto terão prioridade para a quitação da dívida. O governo deve cerca de 12 bilhões de reais para estas empresas. Quem der oferecer o maior desconto para o governo, para quitar a sua dívida, terá prioridade para acessar esses recursos. Lembrando que esse recurso só pode ser aplicado no pagamento de credores através desse leilão reverso, não pode ser aplicado para mais nada, e só a partir do momento que alcançar a taxa necessária para o governo para compensar os juros que o governo vai acessar esse dinheiro. Emendas incluídas pelos deputados determinam que o governo deve enviar à Alerj um relatório sobre a aplicação dos recursos e que a assinatura do contrato de empréstimo só poderá acontecer depois da quitação de salários e 13º atrasados de servidores. Também aprovada a emenda dos deputados Luiz Paulo, Carlos Osório e Paulo Ramos, que revoga uma lei de 2011 que autorizava o Rio Previdência a vender ativos. Extingue a lei que permitia o Rio Previdência a fazer operações de empréstimos, securitizações no mercado interno e externo, dando como garantia futuras receitas de royalty participação especial, como aconteceu recentemente na operação de 600 milhões de dólares, e como 2013 e 2014 aconteceram em 3 operações de 6,1 bilhões de reais. Na sessão ordinária foi discutido o veto do governador a 9 artigos incluídos pelos parlamentares, a mensagem que trata do plano de cargos e salários do setor da saúde. O texto enviado à Alerj em abril previa que os reajustes dos servidores só entrariam em vigor após o fim do regime de recuperação fiscal. Por emenda, os parlamentares alteraram o texto, que passou a admitir reajustes salariais em 48 meses após a aprovação do projeto e condicionados à autorização do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. O governador havia vetado essa parte do texto, mas o veto foi rejeitado em plenário. Nós acreditamos que é possível encaixar, como eu disse anteriormente, dentro do plano de recuperação fiscal, tem que ser feita uma conta responsável. Eu acredito que com o trabalho dos deputados, com técnicos da Fazenda também, a gente possa levar esses números até essa equipe que acompanha o plano de recuperação fiscal para que definitivamente coloque em prática o plano de cargos e salários da saúde. Outros artigos que tratavam de remunerações, requisitos para reajustes e progressão de carreira, além da origem dos recursos para esses pagamentos, também retornaram ao texto da lei. Depois da sessão, os parlamentares se reuniram na presidência da Casa com representantes da Procuradoria-Geral do Estado. Eles discutiram uma forma de evitar que a constitucionalidade dessa lei seja questionada na Justiça. Nós temos dados, números suficientes para que a gente possa garantir esse aumento. Por quê? Porque a saúde vem, de alguns anos, não alcançando os 12%. E a relação gasto com o pessoal da área da saúde é muito, muito pequena. Então, isso já só a questão da obrigação dos 12% já seria o suficiente para que a gente possa garantir esse aumento. Mas, como nós fizemos desde o início, negociado, conversado, esse é o entendimento que a gente quer buscar e avançamos. Os deputados também analisaram um projeto da deputada Zeidan, que trata da convocação pelo governador de policiais e bombeiros da reserva. De acordo com a proposta, o governo poderá designar esses servidores para suprir necessidades das instituições no combate à violência. O policial ou bombeiro convocado deverá aceitar o trabalho de forma voluntária e o prazo máximo será de 2 anos, prorrogável pelo mesmo período. O local de trabalho terá que ser próximo ao da residência do servidor ou da última unidade em que ele trabalhou. A idade máxima para a convocação será de 52 anos para cabos e soldados, 56 para subtenentes e sargentos e 62 anos para os oficiais até o posto de capitão. O servidor não pode ter sido condenado por crime doloso e não pode estar no exercício de outra função pública.
Será acrescida a gratificação de 1/3 sobre o salário que o policial ou bombeiro já recebe na reserva. O texto agora segue para a sanção do governador. Isso ajuda, na verdade, os municípios do interior. Os municípios, eles ficam sempre em terceiro plano, em quarto plano, na política de segurança pública do Estado, né? A prioridade é sempre a capital, Rio de Janeiro, e cidades maiores, como São Gonçalo, Niterói, alguns municípios da Baixada. Quer dizer, o prefeito, o gestor municipal, ou a gestora, vai poder contratar e selecionar esses policiais e vai pagar direto, né? Não vai precisar passar o recurso para o governo do Estado e nem vai esperar que o governo do Estado faça a seleção. Os estaleiros do Estado do Rio podem ser obrigados a utilizar a chamada água de reuso nos serviços de manutenção e reparo dos navios. Esta água pode ser captada da chuva ou do mar e passa por um tratamento especial. Os estaleiros terão 2 anos a partir da aprovação do texto para se adaptar à medida. O projeto do deputado André Lazzaroni foi aprovado em segunda discussão. A ideia é preservar a nossa água potável, diminuir o consumo de água para que a gente possa ter água para a população. Os estaleiros, a partir desse projeto de lei sancionado pelo governador, eles terão que necessariamente se adaptar e reutilizar a água que hoje é utilizada na lavagem de cascos, enfim, de todo o processo de construção de navios e de reformas. Analisada ainda a proposta que proíbe a prática da eutanásia em cães e gatos. Texto do deputado Geraldo Pudim prevê exceção apenas em casos de doenças infecto-contagiosas graves ou incuráveis que sejam transmissíveis aos humanos ou para outros animais. A matéria recebeu 6 emendas. E o ex-deputado Milton Rangel quer o plantio de árvores nos canteiros centrais e laterais das rodovias do estado. O objetivo é a preservação ambiental no entorno das estradas, a redução do índice de acidentes e para evitar a erosão do local. O texto recebeu 8 emendas. Os deputados Marta Rocha e Samuel Malafaia querem alterar a lei que regula a divulgação do serviço Viva Voz 132 do governo federal, que orienta e informa sobre a prevenção ao uso de drogas. A mudança quer garantir que as sanções administrativas aos órgãos que descumprirem a regra sejam aplicadas por meio de notificação aos responsáveis e que sejam feitas sindicâncias ou processos disciplinares que garantam o direito à ampla defesa. A matéria foi aprovada.